Olá, caríssimos, caríssimas. Continuando o nosso bate-papo sobre o início da história do povo de Deus, falando de Abraão, de seus empregados, sua riqueza, seus bens, rebanho gigante, ouro, prata, e conquistando terras em Canaã. Eu gostaria hoje de deter num determinado assunto a respeito da Bíblia, não só desse início do povo de Deus, mas de todo o Antigo Testamento, principalmente. Imaginem hoje o mundo em que nós vivemos, quantas crises nós temos que passar. E passamos, com a graça de Deus, claro. Imaginem 3 ou mais mil anos atrás. Como que era essa realidade? Nós não tínhamos tecnologia absolutamente nenhuma. A única coisa que funcionava era o pensamento humano. Em alguns povos mais, outros povos menos. Mas era uma realidade ainda muito rústica. Era uma realidade muito cheia de culturas diferentes, envolvidas. Então, quando a gente vê Abraão, não podemos ficar com aquele olhar de santidade, com aquele olhar de beatitude. Ah, é Deus que chamou, Deus que falou, Deus que fez isso, Deus convidou aquilo, Deus... Gente, em nome de Deus, eles passavam nações inteiras a fio de espada, inclusive mulheres e crianças. Não foi assim também com o povo de Deus que saiu do Egito e veio para a Terra Prometida? Não foi assim que eles foram invadindo reinos, destruindo reinos? A questão de acabar com aquele povo, eximar todo mundo em nome de Javé. E dava glórias a Deus porque tornou-se vitorioso. O cerco de Jericó é um desses. Quantas pessoas fazem cerco de Jericó? O que foi o cerco de Jericó? Foi uma invasão ao palácio, foi uma invasão àquela cidade. Ficaram rodando ao redor daquela cidade, gritando até o povo ficar louco lá dentro. Outros lugares também, outras invasões. Então, nós temos que olhar a Sagrada Escritura a partir do quadro em que a realidade que ela está narrando aconteceu. Onde foi? Qual era a cultura daquele povo? Qual era o poder econômico, social, religioso? Como que eles viviam? Quantos anos atrás de nós está isso? Se hoje, com toda a tecnologia que nós vivemos, nós vemos aberrações imensas acontecendo por aí, inclusive com pessoas que acreditam em Deus. Em nome de Deus, hoje não se faz bravuras também? Em nome de Deus, não se presta culto a pneu? Em nome de Deus, não se grita e não se faz armas? Dando tiro, sim? Em nome de Javé, em nome de Deus, o Deus de Jesus Cristo? É lamentável isso. Eu, por exemplo, fiquei extremamente triste, chocado, quando eu vi pela rede social um padre com armas na mão para dizer que apoiava. Isso é um absurdo. Quer dizer, nós estamos regredindo, nesses casos, à época lá de Abraão, ou mais até. Onde está o Deus da vida? Onde está o Deus do amor, o Deus da ternura, o Deus da compaixão, o Deus da tolerância, do equilíbrio, o Deus da sensatez, o Deus da prudência? O Antigo Testamento da Bíblia, o que tem de imprudências por parte daqueles que lideravam, e desequilíbrios, falta de amor humano, não está escrito. Achava que o povo de Israel era o povo escolhido. Os outros, todos os povos não prestavam. O único povo que Deus olhou foi nós. Olha que loucura.
É? Mas há a mão de Deus em tudo isso? Há. Há a presença graciosa de Deus em tudo isso? Há. Agora, tudo isso aconteceu para que nos dias de hoje nós vivamos uma fé diferente. Nós vivamos uma fé esclarecida, uma fé madura, uma fé consciente, né? Diferente daquela fé que achava que só eles estavam certos. E, lamentavelmente, hoje tem muitos cristãos, mas muitos cristãos, que acham que só eles estão certos, que só eles vão para o céu, os outros não. Julgam no lugar de Deus e dizem ainda que Deus é misericórdia, que Deus é amor. Só diz. A fé, ela precisa ser encarnada, inculturada, para que nós jamais julguemos que alguém não vai para o céu. Nós não temos esse direito, seja quem for. Uma vez que é ser humano, como ser humano, nós não temos o direito de nos colocarmos no lugar de Deus e dizer que aquela pessoa é boa e aquela pessoa não presta. Nós não temos esse direito. Nós não temos direito e nem condições absolutamente nenhuma de dizer esse vai para o céu, esse não vai. Jesus disse à prostituta que ela ia para o céu. E aos outros disse que não. É curioso isso. É bom a gente pensar mais nessa história. Nós vamos continuar falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas por esse caminho. O caminho histórico, real. O caminho sensato, o caminho prudente, o caminho responsável, o caminho do amor. E não um caminho que eu quero que seja, mas o caminho que de fato foi. Sejamos humanos e vivamos em paz.